Querida e caro ouvinte da Rádio 9 de Julho, em nossa última conversa falamos da Palavra de Deus, que está contida nas palavras da Escritura. Como é possível que um escrito nos dê acesso, nos coloque em contato pessoal com Cristo? Isso só é possível porque a Bíblia não é um livro qualquer. Os livros que formam a Bíblia são todos eles inspirados por Deus. Iniciemos a nossa conversa de hoje nos perguntando: mas afinal, o que é inspiração bíblica? Como ela age no escritor sagrado? A inspiração bíblica suspende a consciência humana? Ela absorve e se substitui às faculdades humanas? Para responder a estas perguntas, recorramos mais uma vez ao Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 105, encontramos a definição do que se entende por inspiração divina dos livros da Bíblia. Diz o seguinte: Deus é o autor da Sagrada Escritura, a verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam, foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. A Igreja considera como sagrados e canônicos os livros do Antigo e do Novo Testamento porque eles foram escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Como você pode notar, a inspiração bíblica é um carisma do Espírito Santo. Trata-se de um carisma bem específico, porque é um dom que impulsiona autores humanos a escrever. Não é um carisma para pregar, para fazer milagres, para prever o futuro. É um carisma dado para escrever. Por isso, o escrito que resulta da atividade humana tem uma qualidade peculiar. Ele contém a verdade revelada por Deus. Por isso podemos afirmar que a Sagrada Escritura tem por autor Deus. De fato, o Espírito Santo pode impelir para muitas coisas. Pode inspirar uma ação, pode sugerir uma oração, pode revestir de beleza e arrebatamento uma pregação. Pode guiar um discernimento e um julgamento. Pode revelar coisas futuras. Tudo isso o Espírito pode realizar nas pessoas, mas nós chamamos de inspiração bíblica somente o carisma ligado a escrever. Por isso, o carisma da inspiração bíblica é o que garante que o escrito é querido por Deus e pode ser chamado Palavra de Deus. Como a inspiração bíblica age nos autores humanos? Como o Espírito influencia o autor bíblico? Para responder a essa pergunta, leiamos mais uma vez o Catecismo. No parágrafo 106, encontramos a seguinte explicação do modo como age a inspiração bíblica nos autores humanos. Diz o seguinte: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e se serviu de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele queria. O influxo do Espírito Santo sobre os agiógrafos, os autores sagrados, não absorve nem destrói a ação dos autores humanos. Pelo contrário, preserva e assume o que é próprio dos autores humanos. Assume e preserva suas vivências, sua história pessoal, seu estilo, seu vocabulário, seu temperamento e assim por diante. Por isso, os autores inspirados são autores genuínos e não meros instrumentos passíveis e extrínsecos à ação do Espírito. Assim, ao ler a Bíblia, podemos identificar características próprias da personalidade dos autores inspirados, por exemplo.
Você por acaso não nota que o jeito de escrever de São Mateus é diferente do de São Lucas? Que São Paulo tem um estilo diferente do de São João? Que o profeta Jeremias imprime ao seu escrito experiências pessoais, vivências, imagens diferentes das do profeta Zacarias? Como você mesmo pode constatar, o fato de ser palavra de Deus não nega o fato de que os autores inspirados permaneçam como verdadeiros autores e não meros secretários que só registram um ditado. A doutrina da inspiração bíblica não deve ser confundida com fenômenos semelhantes à psicografia. Com efeito, no Espiritismo, a psicografia é a faculdade dos médiuns que escrevem sob inspiração de espíritos comunicantes. Esses médiuns escrevem com a própria mão ou, conforme o seu desenvolvimento, com ambas as mãos ao mesmo tempo. O médium, no entanto, não toma nenhum conhecimento do que escreve e, às vezes, enquanto escreve, conversa com assistentes. A inspiração bíblica se distingue claramente desses fenômenos mediúnicos e seus semelhantes, porque os escritores humanos escreveram sob a ação do Espírito Santo como autores genuínos e não como meros estenógrafos, como secretários inconscientes de um ditado de Deus. Por hoje é só. Semana que vem nós continuamos. Até lá.